Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Adélia Daer Miranda, ela que é médica psiquiatra e vai poder falar de um assunto muito importante no nosso dia a dia. Adélia, fala um pouquinho a respeito do que é um suicídio para um psiquiatra. Bom, primeiro, boa noite, obrigada José pelo convite. Para o psiquiatra, né? Primeiro é muito frustrante, porque assim, naquele momento vem a sensação assim, em que momento eu não consegui ouvir ou perceber no meu paciente, né? E aí nós vamos incorrer naquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. Quando eu comecei a fazer psiquiatria há 28 anos atrás, né, que é bastante tempo, então todos os estudos começavam dizendo assim, não temos estatísticas confiáveis a respeito do suicídio, talvez exista um número muito maior, porque a gente não consegue dizer com certeza por que algumas pessoas que são tão boas motoristas batem o carro de frente, tantos acidentes com arma de fogo ou com medicação. E ao mesmo tempo, assim, quando existiam pessoas que não davam indícios anteriormente, que não tinham uma doença mental e que cometiam suicídio. Hoje, então, naquele tempo era feita uma provocação, assim, a gente precisa estudar melhor esse comportamento, a gente precisa entender o que motivou essas pessoas numa tentativa de prevenir para a próxima. E aí o que se observa? Toda vez que um ser humano tem um conflito muito grande, tá? Existe uma carga afetiva nele. E quando você consegue ajudar o ser humano a aliviar esse conflito de alguma forma, permitindo que ele fale, ajudando com que ele busque soluções, você pode estar prevenindo uma atuação suicida, né? Hoje a gente está com um mundo cheio de estímulos estressores, né? A gente, ainda mais agora, no meio da pandemia, é um apelo econômico, um apelo emocional, o apelo financeiro, e o indivíduo tendo que lidar com uma série de desejos e frustrações, fora aquela parcela da população que tem doenças mentais propriamente ditas. Então, o indivíduo tem tido muito pouca oportunidade de lidar com a própria afetividade e a gente tem estimulado muito porque tem aumentado. E a gente para pensar se aumentou só porque a gente olhou com afinco para a estatística ou se realmente aumentaram o número de atuações suicidas com sucesso, fora as automutilações. Certo. Doutora, alguns transtornos mentais, como esquizofrenia, ansiedade, também são causas de suicídio. Sim. Mas ainda a depressão é a maior causa? Olha, é a maior causa, mas as estatísticas vão dar uma mudada nisso, tá? Porque no momento da atuação suicida, geralmente o indivíduo está num momento de ansiedade muito grande, existem os quadros psicóticos e comportamentos impulsivos variados que podem acompanhar outras patologias. Então, não é porque o seu familiar tem uma outra doença que não seja a depressão propriamente dita que dá para a gente respirar em paz, tá? Então, vai ter que ser possível para ele ser estimulado a falar disso, para que ele comece a perceber que pode ter solução. Foi legal você ter falado da esquizofrenia. É antigo, né, uma estatística antiga, mas muito verdadeira, que quando a pessoa é levada a crer, né, é um quadro grave, mas tem solução e tem a possibilidade de estar bem. Mas diante de quadros desalentadores, tá, o esquizofrênico é descrito que 50% vai ter pelo menos uma ideação suicida ao longo da vida. É muita gente, e é muita gente pensando em morrer porque tem uma doença grave e acha que não tem saída. A senhora falou de algo muito importante, que é a terapia. Que muitas vezes o indivíduo que está aí numa fase próxima ao suicídio, ele não encontra outra saída para a vida dele que não o suicídio.
E se ele estiver fazendo uma terapia, se ele estiver colocando para fora tudo aquilo que está carregado, esvaziando o cérebro, tá realmente externando todo aquele sentimento, ele consegue encontrar soluções para o problema dele que não seja o suicídio. Sem dúvida. Só que tem algumas coisas que eu também acho importante por aqui. Então, assim, a terapia, nossa, predominantemente, extremamente interessante e necessária. Mas eu trabalho com a saúde pública. Então, eu preciso falar assim, em medidas terapêuticas variadas. Inicialmente, a gente precisa lembrar que a gente sai daquele conceito antigo de que se algumas pessoas estão determinadas, não há o que as faça demover, não vá demovê-las da ideia, para um conceito de que as causas podem ser 100% preveníveis. Eu não tenho certeza, mas eu tenho como tentar, tá? Então, a terapia é uma forma, tá? E aí a gente vai usar o conceito medidas terapêuticas variadas. Imagina que o indivíduo está na rede pública, ele não tem a possibilidade da terapia individual, mas ele tem a possibilidade de um contato individualizado, onde ele vai contar o que ele está sentindo, e aí existe toda uma possibilidade de uma equipe procurar medidas, cada um na sua área, para conter essa atitude, tá? Então, é alguém procurando um apoio social, familiar, explicando para a pessoa que tem como a gente ampará-lo no momento de violência, explicando que existem medidas e saídas para a grande maioria dos problemas. Que, assim, qualquer saída, por mais frustrante, por mais que não seja ideal, ela ainda é melhor que a morte. Aí entra esse pessoal do CVV, sim, que faz um trabalho, na minha opinião, magnífico para essas pessoas que muitas vezes estão à beira de um suicídio e podem falar, podem chorar, podem externar e devagarinho esvaziar tudo aquilo que tinha de conteúdo e podendo ver outras soluções. Então, o CVV, que faz um trabalho de muitos anos, maravilhoso. E aí a gente vai ter que pensar em recursos comunitários todos, algumas igrejas, o padre, o pastor, o conselheiro espiritual, quem puder te ouvir naquele momento. Mas é legal a mão dupla, né? A pessoa saber que pode procurar e as pessoas do convívio estarem abertas para isso, tá? Então, se de repente na sua comunidade você percebe que alguém está sentindo-se sem saída, eu digo, aqui tem um problema, tá? Sem medo de procurar ajuda especializada, sem medo de, na ausência de ajuda especializada, procurar o familiar. Dizer, olha, estou percebendo que ele não está legal. Isso então, é importante. Pessoas atentas e também preparadas. Sim. Tem que estar preparada para poder ajudar também. Exato. Eu acho que assim, é importante esse preparo técnico, preparo profissional, mas ultimamente a gente tem tentado desmistificar um pouco. Então, teve um tempo que mesmo os profissionais, eles eram assim, orientados a ter muita reserva para falar de suicídio, porque acreditavam assim, ó, você vai estar dando a ideia, tá? Eu tenho recebido os alunos tanto da Uninove, tanto da USP lá no CAPES, né? E às vezes eles assim, mas como é que eu vou perguntar isso, né? Esperando assim que eu coloque uma carga maior ainda. E de vez em quando eu chego lá bem tranquilamente, olho para o paciente assim, mas o senhor está se sentindo tão mal, o senhor já pensou em fazer alguma coisa contra o senhor? Agora atendendo criança, eu penso, mas e aí, você já pensou em tentar se matar? Assim, é leve, tem que ser leve, eu tenho que ser leve porque para ele está pesado, né? Então assim, não precisa ter medo, me diga, né? Você pensou em fazer alguma coisa contra você? E aí a gente consegue até avaliar a gravidade. Tem gente que diz assim, não, pensei, né? E aí, e o que te impede de tentar? Quando a pessoa, minha mãe, meu pai, minha namorada, puxa, que legal, fico muito contente, né? Sua mãe não merece, seu pai não merece, sua namorada não merece, você não merece. Quando a pessoa te diz assim, não tenho nada, né? Esse é um sinal de muita gravidade. Ou então assim, mas como é que você tentaria?
O que você faria? E aí também é outro preditivo de gravidade. Não tenho nem ideia. Puxa, que bom que você não tem nem ideia, que aí a gente aproveita a tua energia para pensar numa ideia de como sair disso. Quando a pessoa diz assim, olha, tem uma faca na minha casa que não me sai da cabeça. Aí você tem que respirar fundo e dizer assim, olha, puxa, eu fico preocupado com você, mas a gente vai chamar seu acompanhante. Vou evitar de te expor ao máximo, mas eu preciso dizer para ele que hoje ele vai ficar do seu lado o tempo todo até que isso comece a melhorar. Uhum. Pessoas com doenças muitas vezes terminais, câncer, AIDS, essas pessoas são mais suscetíveis ao suicídio, doutora? Sim, principalmente na maneira como isso é colocado para elas. Então a gente sempre vai ter que pensar assim, a gente tem que ter um papel ativo na história. Tanto a AIDS quanto o câncer, eles têm um peso e uma possibilidade terapêutica diferente agora do que quando eu fazia faculdade. Mas tem algumas coisas que é interessante observar. Então a gente fala assim, vamos pôr um protagonismo na mão do paciente. É diferente daquele filme americano que ele vai apertar o botãozinho, mas poder dizer para ele, olha, eu vou respeitar os seus desejos, existe a possibilidade do senhor não sentir dor, existe a possibilidade do senhor se tratar, o senhor vai poder escolher alguns tratamentos, quando não tiver escolha eu vou te explicar o porquê. O paciente sabendo que existe esperança, que existe saída e que não é uma brincadeira de mau gosto, ele começa a se sentir dono da própria vida e mais capaz de enfrentar a própria dor. Agora, o profissional tem que estar capacitado para não medir a dor do paciente pela própria. A gente sofre de saber que o paciente está sofrendo, mas ele tem o direito de te dizer que ele tolera a dor dele, a dor afetiva, e que você vai estar ali para dar apoio. A chance dele não pensar em acabar com a história, acabar com a vida dele é maior, se a gente der espaço para isso. Você falou uma coisa muito bacana num bate-papo que nós tivemos aqui agora há pouco, dizendo que o pessoal com depressão, que tem a chance de suicídio, não é a hora que ele está entrando na depressão franca mesmo, é a hora que ele está saindo da depressão. Sim. E como você consegue notar que ele está saindo da depressão, Adélia? Então, primeira coisa, todos os antidepressivos, toda depressão ela tem o aspecto afetivo, o aspecto motor. Tem a sensação de menos-valia, a sensação de incapacidade e uma sensação de incapacidade física. Quando o indivíduo está numa curva descendente de humor, ele está piorando, tem um momento que ele se sente tão impactado, tão fisicamente até abalado, que ele não tem força para fazer nada contra ele. Só que tem uma coisa complicadinha, do primeiro ao último antidepressivo, eles melhoram primeiro o aspecto motor, depois o aspecto afetivo. Então o indivíduo inicialmente começa a se sentir mais disposto, mas ele ainda está muito entristecido, muito contrariado, muito com a sensação de impotência. Quando você vai entrar com um antidepressivo, é mandatório você avisar a família disso. Olha, ele vai começar a melhorar, mas no momento da melhora pode ser que ele se sinta mais disposto. Esse não é o momento de brigar, esse não é o momento de lembrar da dívida da casa, esse é o momento de dizer, olha, a gente está aqui para te apoiar. Porque às vezes o paciente está começando a melhorar, está se sentindo disposto, começa. Não, então agora dá para deixar ele sozinho um pouco em casa. Não, agora correu o risco, passou o risco, ele precisou ouvir umas verdades. Não, calma, vai ter um momento, porque é nesse momento que acontecem as perdas. Certo. Doutora, a pessoa que tentou se matar uma vez, ela tem uma maior chance de tentar novamente? Com certeza. Aliás, esse é um dos preditivos de gravidade quando a gente vai avaliar. Então, se um paciente que já tentou diz eu vou tentar de novo, ele já passou pela dor, já passou por uma sensação muito estranha, que é muito comum a gente observar. A família fica feliz, porque ele está vivo, mas às vezes desafia.
E o paciente que está com uma ideação suicida tenta, no primeiro momento, ele fica como que uma sensação de humilhação, né? Não com isso, não, graças a Deus que você não conseguiu, né? Que bom que você não conseguiu, tem saída. Mas essa atitude de confrontar, ela não costuma ser produtiva. É a hora da gente apoiar. E existe um comportamento comum entre essas pessoas suicidas? A primeira coisa é a pessoa demonstrar que não vê saída para as situações que ela está vivendo atualmente. Então, quando o paciente começa a dizer, né, nossa, não vejo saída para isso. Nossa, eu queria dormir e não acordar mais. Queria ir para um lugar onde ninguém me visse, sem volta. É hora de começar a pensar, mas como é que você faria para ir para esse lugar? Que lugar que é esse? Né? Será que a gente não arruma um lugar onde você possa ir e que tenha volta e que seja bom também, né? Que você consiga começar a pensar em soluções. Até tem uma especialidade em psicoterapias variadas que é o atendimento à crise. Sai daquela postura que a gente falava assim, que psiquiatra e psicólogo tem que ter uma postura passiva, que isso também é um pouquinho proscrito. No atendimento à crise, a gente começa a ajudar a pessoa a procurar soluções. Então, imagina assim, estou endividado, né? O banco vai passar aqui amanhã. Calma, calma, vivo. É possível negociar? Tem algo que o senhor possa fazer? Né? Adolescente. Terminei com a namorada, o meu namorado... Calma. Então, hoje você vai chorar mesmo, não tem jeito, né? Você está com saudade. Que bom que você teve um grande amor. Existe a possibilidade de ter outro. Situações de bullying na escola, essa que aparentemente parece tão simples, né? Mas assim, existe saída. Vamos te colocar em proteção? Avisar seu pai, sua mãe, o diretor, né? Não, mas eu estou morrendo de vergonha. Calma. Você não tem que ter vergonha do mal que o outro te faz. Então, às vezes, a postura do terapeuta, neste momento, ela tem que ser um tanto diretiva, na tentativa de mostrar que existem soluções, algumas até bem práticas. E que se não tiver solução, é assim, ó, pelo menos aqui, nesse momento, não vai te acontecer nada. E nada do que possa acontecer é pior do que você morrer. Sim. Existe geneticamente algumas pessoas predispostas ao suicídio? Olha, uma hora a gente vai chegar nisso. Imagina assim, ó, existe predisposição genética à depressão. Existe predisposição genética para ansiedade, para todos esses quadros. Se eles podem predispor ao suicídio, vamos imaginar que existe alguma predisposição de algumas pessoas a comporem um funcionamento mental por causas variadas, a gente vai pensar em causas variadas, em que você não acha saída para determinadas situações. Uma outra coisa que a gente tem que observar é o que a gente chama de padrão de resposta aprendida. Então, existem famílias em que isso já aconteceu. E essa dor é uma dor que algumas pessoas tentam manter oculta, porque para o familiar que fica, isso é uma coisa muito importante, é a pós-venção. O que eu posso fazer pela família de quem ficou? Essa é uma dor muito difícil de superar, porque o familiar sente a perda, sente a culpa e sente uma sensação de desamparo, às vezes até uma raiva. Nossa, como você fez isso comigo? Então, é muito difícil o familiar abrir-se, mas existe uma coincidência de repetições numa mesma família e repetições numa mesma cultura. Adélia, existem algumas pessoas que têm um suicídio, não sei se dá para falar assim, de uma maneira menos agressiva, porque o suicídio é agressivo. Sim. Aí eu tomei um remédio, aí eu me joguei de uma ponte, eu caí, entendeu? Existe isso? Você normatizar? Ela se suicidou, mas ela tomou
uma caixa de remédio e acabou ficando desacordada. Então, ela não se agrediu tanto quanto aquela que bateu o carro de frente ou aquela que se suicidou com uma arma de fogo. Vamos ver se isso responde a pergunta, tá? Então, assim, o que a gente sabe estatisticamente? Mulheres tentam mais, homens são mais efetivos. Episódios ansiosos propiciam agressões, autoagressões mais teatrais, histriônicas, né? Mais intensas. Mais intensas, né? Dramáticas. Acho que seria melhor. Nem sempre com sucesso, quase sempre com sequelas. Tá? Existem pessoas que, por algum motivo, isso está envolvido muito no suicídio com uma questão cultural envolvida, que geralmente planejam, organizam e conseguem uma eficiência imediata. Tá? Então, é legal o terapeuta estar observando aquele paciente que vai te dando indícios e vai ficando distante. Tá? Como existem casos, e esse é um fenômeno mundial que a gente tem que observar, então assim, primeiro as automutilações que os adolescentes falam que utilizam para aliviar outra dor. E o indivíduo que tenta uma vez, você sabe que é um pedido de ajuda, é uma tentativa sem muita chance de sucesso, ele tenta uma segunda, você percebe também que ele quer ajuda, ele não quer realmente morrer, ele tenta uma terceira e uma hora perde a mão. E se ele percebe que a continência é mais ou menos, tá? A chance de perder a mão é grande. E aí a gente vai ter que entender como é que põe limite nisso. Retaliar não é uma boa solução. Pai, eu não acredito em você, não. Mas sempre é bom pensar, eu vou te colocar em segurança. Para adolescente, talvez é mais simples, tá? Mas assim, sem agressões, sem humilhações. Mas hoje você fica do meu lado. Você não vai sair até que eu me sinta confiante. Porque a sua confiança em si, nesse momento, está me fazendo ficar desconfiado. Eu trabalho muito com criança e adolescente, tá? Então, de certa forma, fica até mais tranquilo para a gente localizar pai, mãe, responsável, conselho tutelar. Eu também costumo chamar o familiar dos adultos que eu trato. E aí eu gostaria que os meus colegas, eu gostaria que as pessoas envolvidas, a equipe terapêutica e o vizinho, o amigo, o tio, o colega de trabalho que percebesse, se sentisse à vontade da mesma forma. Olha, eu estou trabalhando com alguém e essa pessoa diz o tempo todo que gostaria de morrer. Eu preciso avisar alguém. O chefe da empresa que vai localizar alguém, porque às vezes é nesse momento que a gente consegue prevenir uma história com desfecho ruim. Então, pelo que você nos falou, Adélia, é importante não só estar atento a essas informações, mas preparado para ajudar. Ó, vão procurar uma terapia. Sim. Vamos procurar um profissional adequado. Não só os amigos, mas toda a família. Isso é importantíssimo para que se consiga fazer com que essa pessoa tenha um tratamento adequado e evite o suicídio. Exatamente. E eu acho que assim, tem uma coisa que a gente tem que puxar. Para cada indivíduo, tá? A sua possibilidade de protagonismo e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a humildade de entender a história como um todo. Eu lembro de uma história no consultório, foi muito interessante, assim, vinha uma paciente sozinha, eu não tenho ninguém, minha família não gosta de mim, ninguém quer saber de mim, e era uma paciente com comportamento disruptivo, já adulta, até que um dia eu cheguei para ela e falei, olha, tá difícil, né? Eu preciso ter alguém da sua família do meu lado. E aquele dia ela permitiu que eu ligasse para um familiar e viesse. E aí foi importante porque veio assim, o irmão, a cunhada. E aí eu tive a chance de falar para ela, falei, olha, eu estou tão contente porque a gente, enquanto terapeuta, eu vejo o mundo pelos seus olhos.
e de repente eu vi que você tem alguém. Então agora eu queria que você visse o mundo que eu estou vendo. Eu estou vendo uma família legal aqui do seu lado. Eu estou vendo uma família que, com todos os defeitos, veio até aqui. A gente fez a mesma faculdade. Eu vou te lembrar das pessoas que colocaram algumas coisas para mim que foram importantes, depois eu resgatei depois da formação. Lembra da Sônia? Psicóloga do grupo operativo, lá do 3º ano. Não recordo. Eu lembro do Heraldo, que era professor, que... A Sônia, né, ela foi a primeira pessoa que me puxou para a terra com o 3º ano, quando a gente estava em contato com crianças, né, a gente tinha um grupo operativo na faculdade, e ela dizia assim, lembra que você não gosta desse paciente mais do que a família dele. A família dele pode ter defeitos, a família dele pode até ter alguém abusivo. Se tiver alguém abusivo, a gente vai tomar uma providência legal. E por incrível que pareça, existe amparo da lei até para isso. Por isso que assim, ó, a gente precisa falar, tá? Mas sempre dá a chance da família, do amigo de infância, de alguém aparecer. Dá essa chance, porque você pode achar ali muitas soluções. Que legal. E uma outra coisa, né? Hoje, antes de vir para cá, né, eu vinha pensando que a gente sempre vem pensando em falar alguma coisa que seja produtiva. Trabalho com muitas crianças, trabalho com adultos também, trabalho com muitas situações de abuso que acabam por si levando às ideações e atuações suicidas e automutilações, né? E aí o pessoal diz assim, tem que mudar a lei, ninguém protege ninguém. Aí você respira fundo e diz assim, você sabe que, por incrível que pareça, tem lei para proteger isso? A gente só precisa criar coragem para falar. A gente precisa criar coragem para acionar o conselho. Precisa criar coragem para tomar atitudes. Precisa criar coragem para mostrar para a pessoa que está sofrendo que existem saídas. Outra coisa que eu pensei em te dizer hoje, né, que uma vez eu estava no meio de uma entrevista e o Duda falou, me dá um exemplo, eu falei, não, porque vai ter muita gente que vai se sentir identificada. E aí, de repente, hoje eu pensei que sim, eu preciso falar disso, por coisas que eu sei que os meus colegas que estão na rede passam. Não faz muito tempo, faz 2 anos, um dia, eu e a equipe inteira do CAPS, a gente se viu com um adolescente em situação de risco e a família não aparecia, e era 6 da tarde. E aí você pensando assim, ele vai embora e eu vou dormir aqui o final de semana inteiro pensando o que vai acontecer com esse adolescente? Aí você imagina, não. Acionado o conselho, ele ficou em local protegido, aguardando a família aparecer, sem críticas ou críticas à parte, cada família tem a sua história e o papel da gente é ajuntar. E eu achei importante por isso, porque tem como prevenir. Vai dar mais trabalho, a gente vai conversar mais tempo, mas é possível. Lógico. Bom, eu agradeço imensamente a presença da doutora Adélia aqui, tenho certeza que o nosso telespectador teve informações importantes. Eu, particularmente, aprendi bastante, Adélia. Eu gosto muito de fazer esse programa por isso, porque eu estou numa área muito específica, eu sou oftalmologista, mas quando vem um psiquiatra e fala do jeito que você fala, eu entendo e aprendo muita coisa. E recordo lá dos tempos nossos de faculdade que um dos ambulatórios mais bacana, mais assim interativo que a gente tinha, era o ambulatório de psiquiatria. Nós passávamos no 3º e no 4º ano, né? E depois tinha uma ala do hospital, que foi a primeira ala no Brasil, que dentro de um hospital geral tinha uma ala de psiquiatria também. Então nós tínhamos realmente um ambulatório no qual a gente podia pôr a mão, ver e enxergar todas essas patologias. E como foi importante para a nossa formação. Então, eu fico muito feliz quando você vem, porque você passa de uma maneira clara para o nosso telespectador, eles entendem. Peço até a vocês que, se tiverem alguma dúvida acerca desse assunto,
pode encaminhar para a TV Prevê, tenho certeza que a doutora terá o maior prazer em respondê-la. Muito obrigado mais uma vez. Fica aqui o convite para que você volte mais vezes aqui. Continue me ensinando quando vem. A você que nos assistiu, muito obrigado. E fica o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.